Olá amigos do canal Verdade Revelada 2.0. Tô vindo com um videozinho, mais um vídeo hoje aqui, falar com vocês. O tema desse vídeo que eu vou falar é sobre uma coisa até que particularmente para mim sempre me chamou muita atenção e me afetava bastante. Sobre a questão do dom de línguas do Espírito Santo, que as igrejas, principalmente as pentecostais, pregam, né? Eu vou contar uma historinha minha, particular minha, que eu tenho sobre isso, que é uma coisa que, como eu falei no começo do vídeo, sempre me incomodou bastante. Eu sou de criança, meu pai era luterano, eu nasci dentro da igreja luterana praticamente, lógico, nasci no hospital, mas a minha família, meu pai, né, que minha mãe era da congregação cristã, para variar sempre a religião dividindo as pessoas, né. Mas a minha mãe é da congregação, meu pai era luterano e eu participava com meu pai da luterana. E a luterana nunca, ela, como todo mundo sabe, ela não é pentecostal, ela não prega essa questão de dom de línguas, tal, etc e tal. Então eu não tinha conhecimento disso. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 14 anos, 13, 14 anos, um pouquinho mais de repente, a minha irmã participava de outra religião, no qual não chegava a ser uma pentecostal, mas adotava o dom de línguas, enfim, esse dom, né, do Espírito Santo, né? E eu cheguei nessa igreja, tal, lá nesse templo, nessa denominação, e comecei a participar lá, tal. E eu via que muitas pessoas falavam em dom de línguas, né? Falavam em línguas estranhas, tal. E eu fui batizado nessa igreja, tal. E eu sempre tinha uma ânsia muito grande de receber esse dom tão especial de Deus, como diz o outro, né, de falar em língua de anjos, tal. E sempre assim, tipo, antes dos cultos tinha a reunião lá, uma salinha de oração, onde as pessoas se colocavam para orar, e várias pessoas falando em dom de línguas lá, e Shurikanto Yalabassá e etc e tal, né? Inclusive o pastor da religião lá, o pastor da igreja lá, ele orava bastante em línguas, tal. E eu, tipo assim, isso de certa forma, mesmo depois de batizado, tal, era uma coisa que me incomodava muito, porque eu tinha comigo que um dia eu ia receber uma possessão, sei lá, uma coisa do Espírito Santo, e eu ia começar a falar não por mim, mas falar pelo Espírito, tal. Eu na minha cabeça, na época, com a cabeça alienada, eu tinha essa visão que uma hora acontecia isso. E eu, inclusive na minha ignorância, orava muito para receber isso. Eu tinha no meu interior uma sede muito grande de fazer isso, de ter e receber esse dom. Mas eu acreditava que tinha que ser algo específico, meio especial, tipo assim, não eu ir lá e começar a falar do nada, não. Eu acreditava que tinha que ser uma experiência sobrenatural realmente. E isso foi passando o tempo lá naquela religião, na religião lá onde eu estava, naquela igreja lá, entre aspas, e isso nunca aconteceu comigo. Isso sempre é uma coisa que me incomodava muito. Até que uma determinada ocasião, esse pastor, por exemplo, ele falava em dom de línguas lá, que sempre nas orações ele falava em línguas. Foi descoberto que esse pastor ele era amante de uma irmã da igreja. Esse pastor era casado, inclusive a família inteira dele participava do grupo da igreja lá. Ele tinha filhos, inclusive essa mulher que estava lá em adultério com ele também era casada, a família inteira dela participava lá do grupo lá do que nós participávamos, tinha filhos também, ou seja, era um casal. Um casal vivendo em pleno adultério, onde tanto marido como mulher ali estavam sendo traídos, filho todo, ou seja, estavam vivendo em pecado e adultério deliberado e descaradamente, e ambos falavam em dom de línguas. Tanto o homem quanto a mulher que estava em adultério. E eu cheguei até o momento, eu cheguei a questionar assim, caramba! Pô, eu falava assim, Deus é sacana até comigo, né? Pomba, eu sempre fui uma pessoa que vive meio na minha, nunca fui de festa, nunca fui de gandaia, de bebedeira, nada. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Por que essas pessoas que estavam lá em adultério, tudo, tinham o dom e eu não poderia receber esse dom? O que eu estava fazendo de errado que eu não tinha esse dom? Eu tinha essa questão comigo, que realmente era uma coisa que me incomodava.
Então, tipo assim, mas por que que eu tinha essa visão? Putz, lá na igreja, sempre sendo doutrinado, sendo levado por essa ideologia de pensamento, realmente você cai nessa, você começa a realmente encarar isso como se fosse uma coisa assim sobrenatural, realmente como se fosse uma necessidade da gente. E eu tinha isso comigo até, porque eu achava que realmente era um sinal do Espírito Santo na vida da gente, né, na época. Eu acreditava em Trindade e tudo. E isso passou muitos anos, eu não entendia direito isso, tal. Até que um dia eu entendi realmente o que, que é o dom do Espírito Santo, o que, que era esse dom de línguas do Espírito Santo, na verdade, o que, que seria isso, né? Eu vou até pegar uma referência bíblica aqui para vocês entenderem o que, que é esse dom de línguas, ó. Eu vou pegar Atos 2, eu sei que muita gente já conversou sobre isso, mas eu faço questão de pôr o meu ponto de vista também, porque eu falei, é uma coisa que me afetava também. Atos 2, eu vou ler aqui do 1 ao 13. Estava lá no dia de Pentecostes, né? Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e aparecer distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia para que falassem. Ou seja, quando você está dentro da religião, que você fala assim, nossa, todo mundo começou a falar em Shurikanto Elabassai, não sei o que lá. Mas se você começa a analisar aqui a passagem, você vai ver claramente, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, não em outra, em outras, não era a língua de anjos, era em outras línguas, em várias outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse, ou seja, não começaram a falar todo mundo em língua de anjo ao mesmo tempo, cada um começou a falar uma língua específica. O apóstolo A começou a falar numa língua, o apóstolo B em outra língua. E o que seriam essas línguas? Seria o quê? Um exemplo ali, eu não sei da época qual que seria. Seria japonês, um falando japonês, outro falando inglês, outro falando espanhol, outro falando alemão. Ou seja, começaram cada um a falar em outras línguas. Baseado no que eu estou falando isso? Baseado na própria escritura. Vamos pegar a sequência aqui, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, naquela cidade viviam pessoas de todas as nações, praticamente. Ou seja, cada um falando sua língua nativa. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, essas pessoas que estavam lá de vários países, de várias nações, cada um começou a ouvir naquela casa, cada um falar na sua língua materna, de cada um daqueles que estavam lá. Ou seja, as pessoas se assustaram, por quê? Os discípulos, todos eles eram galileus lá, falavam no mesmo idioma. De repente, do nada, tibuf, todos eles começaram, cada um a falar uma língua diferente, conforme cada um estava na cidade, de um país diferente do outro, começaram a entender o que eles falavam. Essa foi a grande jogada da situação, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus? Todos esses que estão aí falando, e como que ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medo, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações do Cirene, dos romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crenteces e árabios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando dizia, estão embriagados. Então, pessoal, só nessa passagem de Atos se resume, que é claro, é nítido, só não vê quem não quer, quem quer continuar bancando penteca. O dom de línguas, na época, escrito nas escrituras, era você, por exemplo, você
eu falo dois idiomas hoje, mas vamos dar um exemplo. Hoje eu falo espanhol e falo português. Digamos nós que eu sem estudar, sem nada, de repente, de uma hora para outra, ó, tal, eu começasse a falar japonês, por exemplo. Então, o que seria? Para que eu receberia esse dom de falar japonês? Qual que seria a utilidade? Justamente para quê? Para que o evangelho pudesse ser propagado em todas as nações. Ou seja, se eu hoje falando espanhol e português eu fosse para o Japão, o que eu ia servir lá para fazer? Nada. Eu não ia saber o idioma deles. Como que eu ia falar das boas novas do reino sem ter conhecimento do idioma deles? Então, o Criador, o Messias, me abençoava com esse dom de falar japonês para que eu pudesse ir para o Japão falar em outros idiomas, pessoal. Então, o dom de línguas é simplesmente, não é tão simples você parar para analisar, é simplesmente isso. Um dom que o Messias deu para que cada apóstolo lá falasse uma língua de outro país, para que ajudasse na propagação do evangelho. Não é nada desses línguas de anjo, essas coisas que é pregado no meio evangelho, pessoal. Isso aí é... Eu sou sincero dizer para vocês, eu não posso julgar todo mundo. Eu acredito que, até como eu na ocasião, tinha muita vontade de falar em línguas, que eu achava que era um negócio muito abençoador. Então, de repente, uma pessoa que tinha tanta vontade como eu, às vezes, mesmo que inconscientemente, a pessoa ela começa a falar até para preencher um vazio dela, não sei. Ela começa a falar aquilo como se fosse uma coisa, uma programação mental. A vontade é tão grande dela falar que ela cria isso nela. Outros casos são pessoas, por exemplo, o irmão A fala, o irmão B fala, o irmão C fala, então eu também vou falar, eu não posso ser menos abençoado que aquele irmão. Então, às vezes, até um pouquinho uma jogadinha de inveja, né? Que todo mundo tá falando, o cara também mesmo, que ele não recebe nada, ele começa a falar para quê? Para ele não ficar para trás do grupo religioso dele. E alguns falam de pilantragem mesmo. Se bem que o segundo caso também é pilantragem, né? Mas alguns também falam de pilantragem mesmo para dizer, eu sou bonzão, eu tenho espírito, tá? Só que o dom de espírito jamais foi, o dom de língua jamais foi falar em língua enrolada, não era isso, nunca foi. Isso é invenção pentecostal. Era simplesmente o dom que cada um aprendia um idioma imediatamente para ele poder ajudar na propagação do reino. Tanto que se você parar para analisar essa frenese de dom de línguas, você pega, por exemplo, uma igreja, a Congregação Cristã do Brasil, que não falam, que não acreditam em dom de línguas, ninguém tem esse dom, essa graça. Já a Assembleia todo mundo tem. Então, tipo assim, esse Espírito Santo, na verdade, ele jamais agiria imparcialmente, de forma tão distinta, numa denominação e na outra. Manifestação do Espírito seria a manifestação única. Se as pessoas falam aqui dom de línguas, na outra também deveria falar. Então não existe isso de... o Espírito ele vai respeitar a doutrina que a religião lá, que não acredita e não vai dar o dom. Na outra vai dar. Não. Isso aí é uma coisa mental das pessoas que elas adquirem para poder dizer, não poder ficar para trás e nada. Então, se você não fala em Shurikanto e Labassai e entre outras coisas, você não é menos abençoado que os outros, pelo contrário, você é uma pessoa, inclusive, que está acho que mais buscando a verdade, você é uma pessoa mais sincera. Essas línguas estranhas faladas no meio pentecostal não é dom espiritual. Inclusive, eu quero falar mais uma só para encerrar esse assunto, é o seguinte. Nesse meio pentecostal, eu vejo muitas pessoas que caem no chão, e rola, e deita, e gira. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre nas escrituras, alguém caía no chão e começava a rodar, nunca foi manifestação do Criador, nunca foi manifestação do Espírito do Criador. Sempre era possessão demoníaca. Então, essas coisas, você vê essa palhaçada que você vê no meio pentecostal, não é dom espiritual. E deixar isso bem claro para você, não se preocupe com isso. Isso aí para mim é quase que um circo gospel. Isso não pertence ao Criador. Não venham com balela para mim. Você está blasfemando contra o Espírito Santo e esse pecado é imperdoável. Não, queridos. Eu não estou fazendo isso. Eu falo com propriedade das Escrituras. Se eu estiver falando errado aqui, eu vou culpar o Criador, porque as Escrituras falam isso. A minha base é as Escrituras, não é pastor, não é nada. E a Escritura é clara sobre isso. Então,
Dom de línguas, eu acredito hoje, inclusive, que ele já está extinto, porque eu não vejo mais a necessidade do dom de línguas hoje. Hoje o evangelho ele já foi propagado para a maioria dos países, tudo, ou seja, o evangelho já está disponível em todos os idiomas. Então eu não acredito que o Criador ainda disponibiliza esse dom para as pessoas. Então, dom de línguas, como é pregado no meio pentecostal, não existe. Não é assim que foi ensinado, não é assim que a Escritura prega. Isso é invenção, mais uma invenção para variar da religião. Bom, então minha opinião sobre essa questão de dom de línguas é essa, baseada nas Escrituras também. Compartilhei um pouquinho da minha experiência pessoal sobre isso também, que eu falei, era uma coisa que sempre me incomodou. Mas eu vou encerrar o vídeo aqui, já deu mais de 15 minutos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês aí, que você disponibilizou em escutar essa explicação que eu estou dando para vocês. Não esqueça de estar compartilhando o vídeo aí com o pessoal aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal aí. Sempre que à medida do possível eu vou estar publicando novos vídeos. E obrigadão a todos aí, pessoal, mais uma vez aí por estar me acompanhando. E até o próximo vídeo do canal Em Verdade Revelado, pessoal. Grande abraço a todo mundo aí. Até o próximo vídeo aí para vocês, pessoal. Até mais, tchau.